batalha vai se iniciar agora, muitas coisas vão acontecer para você não ouvir o que Deus tem para a sua vida através da exposição da sua palavra. Então tome a decisão de vencer essa batalha, de voltar a sua atenção aqui para o foco que nos une agora, a exposição da palavra de Deus. E nós cremos que é a palavra de Deus e que Deus fala quando as escrituras sagradas são expostas com fidelidade. Tome essa decisão. Oração, o caminho da angústia ao louvor, é o tema da nossa mensagem nessa noite. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta e acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. Diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, estamos aqui diante da tua palavra. Nessa hora nós nos curvamos, ó Pai, nos prostramos diante de ti e suplicamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor fale conosco, porque em nós nada temos, também não temos nenhuma esperança, a não ser que o Senhor verdadeiramente derrame o teu Espírito nesse lugar, abra os olhos do nosso coração e fale conosco, Pai, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, e transforme a nossa vida, Pai, segundo o teu querer e os teus propósitos, em nome de Jesus, amém. Meu amado irmão, o Salmo 13 é uma oração feita por Davi. Davi, ele é o autor desse salmo, e ele fez essa oração certamente em um momento de aflição, em um momento de angústia, em um momento de medo. Nós não sabemos exatamente a data em que Davi escreveu esse salmo, nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo com ele. Alguns estudiosos acreditam que Davi escreveu esse salmo aqui no período em que ele estava fugindo do rei Saul, correndo ali risco de vida, mas nós não temos certeza se foi nessa ocasião. Todavia, quando nós olhamos para esse texto, a certeza que nós temos é que o salmista expressa os desejos, ou melhor dizendo, os anseios mais íntimos da sua alma, que nesse momento está perturbada, está aflita. O que nós sabemos com certeza é que ele escreveu esse salmo em um momento de medo, em um momento de aflição. E algo que é interessante aqui é que a oração, ela começa com angústia, com medo, com desespero. São esses os sentimentos que o salmista expressa aqui, mas ela termina com adoração. Ela termina com o salmista expressando confiança em Deus e louvor a Deus. Veja aí, volte seus olhos para o primeiro verso. Olha como ele começa: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Agora pula lá para o último verso, verso 6.
olha como ele termina: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O que nós vamos observar aqui então, é exatamente como a oração trilha o caminho que vai do fundo do poço até o céu. O caminho que vai da angústia, do medo, do desespero, mas que vai até a adoração, até a confiança em Deus, a certeza de que o Senhor se faz presente em nossa vida. Daí o tema da nossa mensagem, vamos perceber aqui que a oração é de fato o caminho que nos conduz da angústia ao louvor, à adoração, à confiança em Deus. Eu quero te convidar a olhar para esse texto então, e nós vamos extrair algumas lições. Como através da oração nós podemos trilhar esse caminho da angústia até o louvor. Em primeiro lugar, você precisa levar as suas dúvidas a Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos assim, nos dias de angústia, nos dias de aflição, nos dias difíceis, leve as suas dúvidas a Deus. Essa é a primeira reflexão que nós faremos aqui à luz desses versículos. Meu amado, Davi começa esse salmo fazendo perguntas para Deus, perguntas honestas, e as perguntas que ele faz para Deus, são perguntas que muitas vezes nos atormentam, quando nós estamos vivendo dias difíceis e dias de aflição. Perceba que Davi, ele se sente como se Deus o tivesse abandonado. É esse o sentimento que Davi expressa aqui no início desse salmo, e é assim que nós também nos sentimos, quando algo aflige o nosso coração. A gente começa a questionar, e as perguntas que a gente faz são parecidas com as perguntas do salmista. A gente pensa o seguinte: por que eu estou passando por isso? Por que está demorando tanto tempo para passar essa aflição? E a gente questiona: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Perceba aí o versículo 1 e o versículo 2, é exatamente isso que o salmista está fazendo. Veja: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Meu irmão, perceba aqui que nesses dois versículos que nós acabamos de ler, Davi repete 4 vezes a mesma pergunta: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E essa repetição aqui insistente do salmista mostra exatamente a sua aflição. E a aflição de Davi aqui se dá com base na impressão que ele tem de que o seu sofrimento nunca vai ter fim. Fica claro para nós que esse é o sentimento de Davi. Ele está sentindo assim: o meu sofrimento não vai ter fim. Por isso ele é insistente: até quando? Até quando? Ele sente que está demorando demais, parece que não vai acabar. E há uma outra pergunta aqui, ele diz assim: será para sempre? Então, tenta imaginar o coração de Davi, se não é essa também a sensação que nós temos algumas vezes, que estamos sofrendo, e parece que aquela aflição nunca vai passar, e a gente fica: até quando? Será que vai ser para sempre? E meu amado irmão, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que em alguns momentos parece que o tempo passa rápido, em alguns momentos parece que o tempo passa mais devagar. Quando a gente está se divertindo, o tempo passa rápido, já passou. Agora, quando a gente está sofrendo, irmãos, o tempo passa devagar. O tempo, a impressão que nós temos é que o tempo demora para passar. Um mês de férias, piscou, acabou.
agora passa uma semana no hospital, parece que aquela semana dura mais do que 30 dias, do que 2 meses, e meu amado, é muito mais fácil enfrentar um problema quando a gente tem a noção de quanto tempo ele vai durar. Quando a gente vê uma luz no fim do túnel, a gente pensa assim: olha, eu só preciso aguentar até tal dia, porque naquele dia vai se resolver. Aí é fácil de lidar com o problema. Agora, quando a gente não faz ideia quando que vai ter fim, aí a sensação que nós temos no coração é essa: até quando? Será que vai ser para sempre? Eu já não estou aguentando mais. Será que eu vou ter que lidar com essa situação mais uma semana, mais um mês, mais um ano, mais 5 anos? E a gente não sabe. Isso deixa o nosso coração mais angustiado ainda. E as palavras aqui do salmista expressam ainda, meus amados irmãos, cansaço. Davi estava exausto, e é assim que nós nos sentimos também. A gente fica cansado demais, porque temos que lidar com os nossos problemas, temos que lidar com a dureza do dia a dia, com a dureza da rotina diária, os problemas que parecem que não vão ter fim. Eu não sei aqui quem já tomou um caldo na praia, né? Que a onda veio e jogou e tal, e aí a gente consegue se levantar, e quando finalmente a gente consegue se levantar e dá aquela respirada, já está vindo outra onda, e joga a gente para baixo de novo, e a gente fica: até quando? Sabe, um problema começa a se resolver, já tem outro, e a vida é assim, a vida é dura, e às vezes a gente fica cansado demais de lidar com a dureza da vida, com a correria do dia a dia, e o questionamento que levantamos é exatamente esse: até quando? Será para sempre? Será que eu não vou ter um descanso dessa questão que está trazendo tanta aflição para o meu coração? E eu posso trazer aqui alguns exemplos, e você pode pensar na sua vida. Talvez seja uma mãe que não dorme há semanas porque precisa cuidar do seu filho amado e ainda tem que dar conta de todo o serviço de casa ali no dia a dia, e ela está cansada. E o cansaço, meus irmãos, nos leva também à fragilidade espiritual, ao sentimento de que Deus está distante de nós. A gente vai ficando cansado, e espiritualmente também a gente vai esfriando. Talvez seja uma crise no casamento, uma desconfiança, meus amados irmãos, e você não suporta mais desconfiar, e você não suporta mais brigar, e você não suporta mais discutir, e parece que aquele problema ali no seu relacionamento não chega uma solução, e o questionamento é o mesmo: até quando, Senhor, eu vou ter que lidar com essa situação que eu não estou suportando mais? Talvez seja decepção com os filhos. Foram criados nos caminhos do Senhor, mas se afastaram dos caminhos do Senhor, e a mãe, o pai não desiste de orar. E até quando, Senhor? Até quando? Crise financeira, o desemprego, as contas estão chegando para pagar e você não suporta mais, e a pergunta é essa: até quando eu vou ter que lidar com essa situação? E a gente vai ficando cansado, e o cansaço pode nos conduzir à fragilidade espiritual e ao sentimento de que Deus está distante de nós, aquele sentimento assim: Deus não está vendo essa situação. Não é isso que a gente pensa? É exatamente isso que o salmista está expressando aqui. Veja, porque o texto diz o seguinte: até quando ocultarás de mim o rosto? Perceba, ele fala primeiro: o Senhor esqueceu de mim para sempre? Depois ele diz: até quando ocultarás de mim o rosto? Então a ideia de ocultar o rosto é a ideia de rejeitar. É pior do que esquecer, porque quem esquece algo, uma hora pode lembrar: ixi, esqueci de fazer isso, aí eu lembrei, eu vou lá e faço. Agora a expressão ocultar o rosto aqui significa lembrar, eu estou lembrando, mas eu não vou fazer. Significa rejeição. Então o salmista está dizendo isso: Deus não somente se esqueceu de mim, Ele virou o rosto, Ele me rejeita, Ele decidiu não me ajudar. É esse o sentimento, irmãos.
Porque na lógica humana é assim: se Deus é poderoso para me livrar dessa situação, Ele está vendo o que eu estou passando e não está fazendo nada, então Ele não se importa comigo. A lógica humana é assim. E o texto diz mais: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Olha, tenta perceber aqui, meu amado, a alma, a angústia na alma do salmista. Ele está dizendo: até quando eu vou ficar remoendo essas coisas na minha alma? Até quando eu vou ficar colocando a cabeça no travesseiro à noite e pensando nesses problemas que eu não suporto mais pensar, e uma solução não aparece, e toda vez que eu fico pensando e remoendo isso na minha mente e no meu coração, isso traz mais tristeza para a minha vida? Até quando eu vou continuar nessa situação? Essa é a pergunta do salmista. Mas perceba, meu amado irmão, qual foi a atitude de Davi em meio a essa situação? Veja, ele orou, ele está conversando com Deus sobre as suas dúvidas, ele não guardou isso para si, mas os questionamentos do seu coração ele está colocando diante de Deus. Ele leva para Deus as suas perguntas, ele rasga o seu coração diante de Deus. Sabe por quê? Porque Davi é um homem que tem intimidade com Deus. Meu amado, deixa eu dizer algo para você: ter dúvidas e levar essas dúvidas para Deus não significa falta de fé. Às vezes a gente acha: não, o crente não pode ter dúvida, eu não posso. Meu irmão, ter dúvidas e levar essas dúvidas para Deus não significa falta de fé, pelo contrário, significa um relacionamento real com Deus. Deus, eu tenho dúvidas, por que isso está acontecendo na minha vida? Quando você ler esses 2 versículos aqui, você vai perceber claramente que não é uma reza, não são vãs repetições de palavras, não é uma oração decorada, meus irmãos, é uma conversa íntima que Davi está tendo com Deus. Ele está rasgando o seu coração diante de Deus. E eu pergunto a você: é ou não é verdade que nós só desabafamos e abrimos o nosso coração para pessoas que nós temos intimidade e que nós confiamos? E Deus nos chama exatamente para isso, meus irmãos, para a gente ter um relacionamento de intimidade e de confiança. Então as palavras de Davi aqui, a forma como ele abre o seu coração diante de Deus, expressam intimidade, expressam um relacionamento intenso. Ele é íntimo de Deus. Até quando, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Eu não estou suportando mais pensar toda noite, sabe? É relacionamento, ele está rasgando o coração diante do Senhor. Portanto, meu amado irmão, em primeiro lugar, para a gente percorrer esse caminho, através da oração, da angústia ao louvor, pode abrir o seu coração diante de Deus. Você precisa desfrutar de um relacionamento com Deus, de intimidade. Pode colocar as suas dúvidas, levar as suas dúvidas diante do Senhor, porque isso significa um relacionamento intenso, de intimidade. Você precisa se relacionar com Deus de forma intensa. Deus não nos chama para vivermos uma religiosidade mecânica e rasa, mas para termos um relacionamento intenso e íntimo com Ele. Então, em primeiro lugar, pode rasgar o seu coração diante do Senhor nos dias de angústia, e as dúvidas que você tem, coloca diante dEle, pergunta para Ele, faça isso. Mas em segundo lugar, meus irmãos, clame pela ajuda de Deus. Em segundo lugar, clame pela ajuda de Deus. Se você perceber o versículo 3 e o versículo 4, Davi ele está orando para o Deus que parece distante, o Deus que parece que o abandonou. O sentimento de Davi é esse: Deus me rejeitou, Deus está distante de mim. Mas o que a gente vê aqui é que ele está orando, ele está fazendo petições a esse Deus.
Meu amado, quero chamar a sua atenção aqui para essa verdade, que é uma verdade extraordinária. Embora em alguns momentos, e especialmente nos momentos de aflição, o seu coração pode falar com você que Deus se esqueceu de você. O pensamento que pode tomar conta da sua mente, do seu coração, é o seguinte: olha, Deus não se importa, porque se Ele se importasse, Ele já teria feito algo em teu favor. Quando esse tipo de pensamento tomar o seu coração e a sua mente, meu irmão, não creia nos seus sentimentos, não creia nas sensações do seu coração, que é enganoso, mas creia no caráter de Deus e naquilo que a Bíblia fala acerca de Deus. É nisso que você precisa se apegar, e não nas impressões que você tem no seu coração. Acho que Deus me abandonou. Não, leia a Bíblia e você vai ter a plena convicção que o Senhor Deus jamais abandona os seus, e se a Bíblia nos afirma isso, nós podemos ter essa certeza. Então Davi, ele não crê nos seus sentimentos, mas pela fé, ele continua clamando a Deus. Ele pede para Deus ouvir, ele pede para Deus o responder. Veja aí o versículo 3 e o versículo 4. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então perceba algo, meu irmão. Davi, pela fé, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio à sensação de que Deus está distante dele, o que ele faz? Ele clama a Deus mesmo assim. O sentimento dele é que Deus virou as costas, Deus não está com ele, mas apesar desse sentimento, ele clama a Deus e ele se apega em seu relacionamento íntimo com Deus. Olha como ele diz, o texto diz assim: olha para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Essa expressão aqui, irmãos, vou pedir licença mais uma vez para molhar aqui a garganta. Perdão. Essa expressão aqui, ilumina-me os olhos, essa expressão no hebraico significa literalmente soprar o fôlego de vida. É isso que Davi está pedindo: sopra o fôlego de vida, para que os meus olhos voltem a brilhar. Meu amado, a vida, ela transparece principalmente nos olhos. Quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente olha assim: olha, fulano está até com os olhos brilhando, a gente tem paixão por algo, não é verdade? É uma história triste, irmãos. Eu tive um cachorro por quase 10 anos, o Jack, e aí recentemente ele teve câncer, e a gente foi tratando, fazendo o que dava, ele já estava sentindo dor, já não tinha mais o que fazer, a coisa só ia piorar, a gente teve que tomar a difícil decisão de sacrificar. A gente levou no veterinário, e eu me lembro direitinho, eu e meu irmão estávamos ali com ele, e os olhos dele estavam brilhando, apesar de toda a fragilidade. Eu estava olhando para o rosto dele, fazendo o carinho dele, enquanto a veterinária aplicava ali o medicamento. E quando ele morreu, eu tive a certeza que ele estava morto, porque os olhos que estavam brilhando perderam o brilho imediatamente. Então essa é a ideia dessa expressão hebraica: ilumina-me os olhos, sopra de novo em mim o fôlego de vida. É o que Davi está dizendo: devolva-me o brilho nos olhos, o vigor da vida, a vontade de te servir e de caminhar com o Senhor, para que eu não durma o sono da morte. Querido irmão, uma lição preciosa para nós aqui, é que o verdadeiro crente, ele não é blindado aos medos da vida, às aflições, não. Portanto, a questão que a gente tem para discutir, não é se o verdadeiro crente em algum momento vai sentir medo. Não é isso, com certeza, a gente vai sentir medo. A questão não é se o verdadeiro crente vai viver dias difíceis, dias de aflições. Não, todo mundo vive
dias de aflições, inclusive os cristãos. O ponto que a gente precisa pensar aqui é o seguinte: como que o crente vai lidar com o medo? Como que o cristão vai lidar com as aflições? Como que o cristão vai lidar com o desânimo, com as perseguições, com toda sorte de adversidades que em algum momento pode chegar até nós? Queridos irmãos, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa se lembrar que o nosso Deus, Ele tem conosco uma aliança perpétua, e Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, quando o nosso coração está cheio de dúvida, é nesse momento que a gente precisa exercitar a fé. Quando o nosso coração está cheio de dúvidas: será que Deus está me ouvindo? Será que Ele se importa comigo? Irmãos, é nessa hora que a gente tem que colocar em prática a nossa fé firme no Senhor Jesus. É nessa hora que a gente tem que ter a firme convicção de fatos que a gente não está vendo e nem sentindo. Na verdade, eu não estou vendo uma saída, eu não estou sentindo a presença de Deus e nem a ação de Deus, mas é fato que Ele se faz presente na minha vida e que Ele não perdeu o controle de nenhum detalhe do que está acontecendo comigo, porque Ele é Deus e Ele reina sobre tudo e sobre todos, e não há nome acima do nome do nosso Deus. Isso é um fato, e a fé é isso. Então, em momentos assim, como esse que o salmista está vivendo, essa é a hora de exercitar a fé. Olha, eu não estou vendo nada, mas eu tenho a firme convicção de que o Senhor, Ele está comigo, e Ele tem um propósito nesse silêncio, e se está demorando demais, Ele tem um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e foram chamados segundo os seus propósitos. Meus irmãos, a nossa vida, em nenhuma área, ela é sempre constante. Não. A nossa vida, ela é cheia de altos e baixos, inclusive a nossa caminhada espiritual, e a gente tem que lidar com o fato de que há momentos que a gente vai ter essa sensação de que Deus virou as costas para nós. Em alguns momentos nós não vamos sentir a presença de Deus, não vamos ouvir a sua voz. Na nossa caminhada cristã, há momentos de sequidão, e nesses momentos de sequidão, nós somos tentados a buscar auxílio em outra coisa que não é Deus. Irmãos, tem muita gente que abandona o barco em momentos assim, quando parece que Deus não está agindo, quando Deus não responde. Muitos apóstatas por aí abandonaram a fé nesses momentos assim. A ideia é o seguinte: já que Deus não se importa comigo, não faz nada para me socorrer na hora que eu quero, eu também não me importo com Ele. Já que Deus não responde, para que eu vou ficar clamando? Para que eu vou ficar orando? Já que Deus me abandonou, também não vou procurar mais a Deus, não vou viver mais segundo a vontade de Deus. Tem muita gente que abandona o barco nesses momentos de sequidão, nesses momentos difíceis. Mas a oração do salmista aqui é uma oração que continua insistindo, é a oração que se volta para Deus, mesmo nesse período de sequidão, mesmo nesse período onde aparentemente Deus não está presente na sua vida. Meu amado irmão, nem sempre nós vamos sentir a presença de Deus, todavia a gente precisa se lembrar que a presença de Deus, ela não é um sentimento, ela não é uma sensação, mas a presença de Deus em nossa vida, em nosso meio, em nossa igreja, em nossa casa, é um fato. Esteja você sentindo algo ou não, Deus se faz presente na sua vida, na sua casa, na sua família, e Ele se preocupa com os detalhes de tudo que você está vivendo. E é nessa hora que você não está sentindo, não está percebendo a ação de Deus, que você precisa continuar orando, continuar exercitando a sua fé. É isso que o salmista faz. É uma teimosia santa. Já viu o menino teimoso? Eu estou vendo agora, irmãos.
Aqui é a teimosia santa. A gente clama, não ouve a resposta, mas a gente continua confiando. Eu continuo aqui, Senhor. Se o Senhor não está respondendo, o Senhor sabe, o Senhor é soberano, mas eu vou continuar confiando no Senhor, eu vou continuar esperando no Senhor. O desafio para nós então é continuar crendo, continuar confiando e continuar clamando, e continuar tendo uma vida de oração, mesmo nesses dias de sequidão, que parece que Deus se afastou de nós. Irmãos, em alguns momentos é fácil demais viver vida de oração, mas nesses dias assim, que a gente está vivendo outras coisas, é mais fácil a gente nem orar, é mais fácil a gente desanimar, mas a lição que nós aprendemos aqui é essa: continue, com essa fé que persevera, com essa fé que continua crendo, mesmo diante da ausência de respostas. Tiago diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. A gente continua insistindo, até que do alto vem o nosso socorro, não no nosso tempo, mas no tempo dEle, de acordo com os propósitos que Ele tem, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas em terceiro lugar, irmãos, vá a Deus com confiança. Leve suas dúvidas a Deus, clame a Deus, e em terceiro lugar, vá a Deus com confiança. Veja o versículo 5 e o versículo 6. No tocante a mim, confio na sua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha o que Davi está dizendo: no tocante a mim, confio na tua graça. Ou seja, Davi confia no amor infalível de Deus. Os dois últimos versos aqui, Davi mudou completamente o tom do discurso, o tom da sua oração. Aqui já não é mais um discurso de tristeza, de angústia, de dúvida, de desespero, mas o que nós temos aqui é um discurso de confiança. Ele descreve aqui a sua confiança no Senhor. É isso que acontece quando a gente tem vida de oração, quando a gente está orando. Uma hora a gente está desesperado, mas a partir de um relacionamento íntimo com Jesus, mesmo que a situação não esteja resolvida, a gente começa a confiar em Deus. Então, apesar de tudo que nós vimos aqui nesse salmo, com relação ao medo, ao desespero de Davi, ele ainda tem esperança. Ele tomou a decisão, não de ficar murmurando o tempo todo, mas ele tomou a decisão de confiar no Senhor. É como se ele dissesse assim: Deus, eu coloquei a minha confiança em Ti, não importa o que esteja acontecendo agora, eu decidi e decido que vou continuar crendo no Senhor e esperando no Senhor, porque o Senhor é bom e eu sei que o Senhor cuida de mim. O que Davi fez aqui, meus irmãos, foi uma decisão consciente de continuar, apesar da ausência de respostas, de continuar esperando em Deus. Ele disse assim: quanto a mim, confio na sua graça. Ele confia na graça de Deus, que é esse favor imerecido, que é o amor incondicional, é o amor leal de Deus para conosco. Davi, ele sabe, irmãos, que o nosso Deus é um Deus fiel às promessas que Ele faz, e Ele tem um compromisso com o seu povo. Ele fez uma aliança conosco, e Davi sabe que o Deus da aliança é um Deus fiel, é um Deus que não é homem para mentir. Então Davi aqui, ele não confia em si mesmo, ele não confia na sua própria capacidade de resolver os seus problemas, não, ele está depositando a sua confiança no amor leal de Deus. Ele sabe que Deus o ama e que Deus é fiel, e por conta disso ele decide depositar a sua confiança nesse amor que é leal, no amor desse Deus que fez uma aliança, que tem um compromisso, e essa aliança foi selada ali na cruz do Calvário com o sangue de Cristo, e ele deposita a sua confiança então nesse amor leal.
Como então nós podemos ter a certeza de que o amor de Deus é leal e de que Ele nos ama? Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Ele já provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos pecadores. E querido irmão, se Deus, quando nós éramos inimigos de Deus, quando a gente não queria nada com Deus, se Deus, Ele nos amou a ponto de enviar o seu único Filho para morrer em nosso lugar, e nos salvou, se antes, quando inimigos de Deus, Ele nos amou tanto, por que nós duvidaríamos do amor de Deus agora que nós somos seus filhos, seus amigos, agora que nós temos um relacionamento com Ele? Meu amado irmão, não há nenhuma razão para a gente desconfiar do amor de Deus, muito pelo contrário, nós podemos confiar no Senhor e ter esperança em Deus por causa do seu amor, que é leal, e foi evidenciado de uma forma plena diante do mundo, quando Ele enviou o Senhor Jesus a morrer no meu lugar e no seu lugar, na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que é nosso, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Mas perceba, Davi diz mais no texto, ele diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. Veja, ele não confia somente na graça de Deus, mas Davi, ele se alegra na salvação de Deus. Agora deixa eu te explicar algo aqui. Quando Davi diz isso aqui, olha, regozije-se o meu coração na tua salvação. Davi está olhando para o futuro, e ele está se alegrando na salvação de Deus. Meu amado irmão, nós cremos que nós somos salvos, amém, irmãos? Selados com o Espírito Santo de Deus, cremos em Jesus. Todavia, a gente ainda tem que lidar com o pecado, e no futuro essa salvação vai ser consumada, na glorificação, quando nós seremos perfeitos, e viveremos por toda a eternidade com o Senhor Jesus. Parece que Davi está olhando para o futuro, para a glorificação, para esse momento que a salvação vai ser consumada, e ele está dizendo: olha, o meu coração se alegra na sua salvação. Por quê? Porque eu tenho certeza do que vai acontecer. Davi, ele sabe que nenhuma circunstância adversa, nenhum sofrimento, nenhuma aflição dessa vida, nada pode impedir que a salvação de Deus seja consumada. É por isso que ele olha para essa salvação e ele se alegra. A lógica aqui, meus irmãos, é a seguinte: veja, nós sabemos o que vai acontecer lá na frente. Nós sabemos que o Senhor Jesus nos comprou por um alto preço ali na cruz do Calvário, e nada pode nos separar do amor de Deus. Portanto, irmãos, nós temos a firme convicção de que depois de toda a nossa peregrinação aqui na terra, nós estaremos com Cristo e viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. E veja, se isso vai acontecer, e vai acontecer, se esse final, que na verdade não é o final, é o início da eternidade, mas se o final da nossa peregrinação aqui na terra está garantido, é a glorificação, é esse encontro com o Salvador, isso significa, perceba, se o final está garantido, significa que todo o processo, até chegar esse dia da glorificação, da consumação da salvação, esse processo também vai acontecer. Se um dia nós estaremos com Cristo, meus amados irmãos, nós podemos ter a firme convicção de que tudo que nós precisamos para a manutenção das nossas vidas aqui na terra, há de chegar até nós na dimensão certa, na hora certa, de acordo com a vontade soberana daquele que nos amou a ponto de entregar o seu próprio Filho, daquele que é gracioso, daquele que é misericordioso. E meu amado irmão, se o nosso Deus nos amou tanto a ponto de nos comprar pelo sangue do Cordeiro, significa que Ele também há de ter prazer em nos sustentar pelo Teu Espírito dia após dia, até o dia que nós vamos passar pelas portas da Nova Jerusalém e ouviremos da boca do próprio Cristo e Senhor, que dirá para nós: muito bem,
servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Isso vai acontecer, e nós precisamos olhar para frente, pela fé, e ter essa certeza, e essa certeza vai trazer conforto para o nosso coração, e vai nos ajudar hoje a lidar com as aflições, com os sofrimentos, com essas questões da dureza da vida. Você se lembra bem da história de Jó, e se você for pensar no sofrimento de Jó e comparar o seu sofrimento com o sofrimento de Jó, o nosso sofrimento não chega nem perto. E Jó, em meio a tanta dor, em meio a tanta tragédia, em meio a tanto sofrimento, foram essas certezas aqui, foi essa certeza aqui que manteve Jó de pé, que fez ele enfrentar todas essas coisas e permanecer crendo no Senhor Jesus. O livro de Jó, ele diz o seguinte, ele declarou 3 verdades, são 3 verdades que mantiveram Jó de pé. Ele disse o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. Olha que verdade sublime, está acontecendo isso tudo comigo, mas o meu Redentor vive. E ele disse o seguinte: eu sei que no fim ele virá me defender. E ele disse mais: eu sei que depois que a minha carne for consumida, sem ela eu estarei na presença de Deus. Então essas verdades sustentaram Jó durante todo o sofrimento que ele enfrentou. É isso que Davi está dizendo: eu me regozijo na sua salvação. E quando a gente chega aqui no final do texto, aquele desânimo anterior deu lugar a uma confiança inabalável, e é exatamente esse o efeito do remédio da oração nas nossas vidas, e esse remédio está à nossa disposição, e nós podemos fazer uso a qualquer momento, em qualquer lugar. E é dessa maneira, meus irmãos, que a oração nos conduz da angústia, do desespero, ao louvor, à adoração, à confiança em Deus e à certeza de que vai ficar tudo bem. Se Deus não interviu ainda e não mudou esse quadro, continua crendo, continue confiando em Deus, continue clamando a Deus, que no tempo certo as coisas vão se ajeitar, porque é o Senhor quem conduz todas as coisas. E Davi termina o salmo dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É assim, meus amados irmãos, que a oração se torna o caminho da angústia até o louvor, até a adoração. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra em cada coração. Como eu costumo dizer aqui, falar sobre essas coisas é muito fácil, eu sei que viver e praticar é mais difícil.